Bom, prosseguindo então no estudo de Atos, nós lemos o versículo 56, que Estevão, quando concluiu o seu sermão cheio do Espírito Santo, ele disse que viu os céus abertos e o Filho do Homem, no caso Jesus, em pé à mão direita de Deus. E isso depois da acusação que Estevão fez à liderança judaica, dizendo que eles eram homicidas do justo, que tinham sido anunciados pelos profetas, que também tinham sido mortos pelos vossos pais, foi a expressão que Estevão utilizou. E no versículo 57, Atos capítulo 7, versículo 57, diz: Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Bom, eu falei para vocês em outros tópicos, outras partes das aulas, que os fariseus, pelo menos, eles não se manifestaram, né, nem contra nem a favor. Mas aqui, como nós vimos, esse julgamento, ele está sendo pelas autoridades que o sumo sacerdote dirigia no Sinédrio. A maioria do Sinédrio eram fariseus. Nós não podemos afirmar, mas muito provavelmente José de Arimateia e Nicodemos estavam ali entre eles. Então, se é que eles não abandonaram o judaísmo, né? Mas assim, até a morte de Jesus eles não tinham abandonado. Ok? Então, nós não sabemos em especial se esses fariseus estavam lá, mas muito provavelmente os fariseus estavam, porque o Sinédrio, eles eram maioria no Sinédrio. O versículo 58, e expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Bom, aqui eu tenho que fazer um comentário com vocês. Eu tenho falado que até esse ponto da história, nós não temos assim um tempo, uma cronologia, como normalmente a Bíblia apresenta, né? Desde o livro de Gênesis, viveu Adão 130 anos e gerou 7, ou seja, vai sempre apresentando uma cronologia de tempo, ok? Os cálculos aproximados dão conta de que essa perseguição e conversão de Saulo teria ocorrido 2 anos depois do Pentecostes. Na conversão de Saulo teria acontecido, então, 2 anos depois do Pentecostes. E também é uma data aproximada, né? O versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E, para completar, o capítulo 8, versículo 1, que diz: E também Saulo consentiu na morte dele, como o versículo 58, né? Quando eles depuseram as suas vestes aos pés de Saulo. Saulo, por ser fariseu, ele era uma autoridade de destaque. Também por ser discípulo de Gamaliel, o grande mestre dos fariseus nesse período, e podemos dizer o grande mestre de Israel. Eu falei para vocês em outro ponto dessa aula sobre Fílon de Alexandria, que até teve 2 livros dele traduzidos para o português recentemente. Esse filósofo judeu, ele era um filósofo, não era bem um intérprete da lei, ele não tinha uma escola teológica, ele tinha uma escola filosófica e traçava as suas opiniões sobre
o judaísmo também sobre o Antigo Testamento. Mas a escola teológica era a de Gamaliel, a mais respeitada, né? Era a escola teológica de Gamaliel. Então, Saulo de Tarso, ele era uma autoridade. E para ele estar ali naquele momento, vamos dizer, recebendo as vestes de Estevão aos seus pés, desculpa, irmãos. Então, e pondo-se de joelhos, né, ele clamou. Então, desculpe, voltando, Saulo de Tarso, ele era uma autoridade, ok, entre os fariseus, e de uma certa forma ele era zeloso, ele se defende, né? Para os fariseus e para os israelitas em geral, principalmente aqueles que não participaram de toda aquela mentira, eliminar o cristianismo era uma forma de manter a doutrina judaica pura, porque eles estavam entendendo que o cristianismo era uma corrupção da profecia. Eu tenho dito para vocês também que o mestre de Saulo, que era Gamaliel, ele muito provavelmente ele não conseguiu interpretar corretamente as escrituras, ou se interpretou foi um covarde, não teve coragem de falar que era o tempo da chegada do Messias. E Saulo de Tarso, como foi instruído por ele, seguia essa visão do mestre. Nós vimos no capítulo 5 que Gamaliel ele deu um exemplo de pacificador quando ele falou que os sacerdotes não deveriam matar os apóstolos, não deveriam matar Pedro e João. Ok? Então ele deu esse bom exemplo de pacificador. Mas como intérprete das escrituras, ele era péssimo. Agora, Saulo de Tarso, ele, vamos dizer, faz aquilo que a lei manda, seguindo a interpretação do seu mestre. Na lei, se surgisse uma heresia, eles deveriam realmente eliminar. Tá bom? Então, nesse caso, Saulo de Tarso, ele está cumprindo aquilo que ele teria aprendido com Gamaliel. Deus vai trazer esse homem para o Evangelho, porque Saulo de Tarso tem que ser interpretado que ele era um homem, como ele mesmo diz, zeloso, e ele estava enganado na sua interpretação. O sumo sacerdote e os sacerdotes, nós vimos, e o texto bíblico diz que eles realmente falsificavam testemunhas, inventavam testemunhas para que estes falassem contra Estevão, coisas semelhantes que tinham falado contra Jesus, inventasse histórias para justificar a morte. E talvez até nesse sentido Saulo de Tarso tenha sido enganado pelos sacerdotes, porque mesmo depois de convertido, nós vemos que, como Paulo, ele demonstrava respeito pelo sacerdote, porque era o líder da religião judaica. Então ele demonstrava respeito pelos sacerdotes. Nesse período que ele ainda não tinha se convertido ao cristianismo, é que o respeito era tremendo, porque no entender deles, aquele homem, ele era o representante de Deus ali em Israel. Nós sabemos que não era mais, mas para Saulo de Tarso era. Bom, para concluir esse tópico, eu coloquei um comentário aí. A perseguição que a igreja está sofrendo não é em vão. Jesus define essa perseguição como uma bem-aventurança. E até esse período da história que nós estamos estudando, a igreja está sofrendo perseguição só do judaísmo. O Império Romano em si, ele não vai fazer, ainda não faz perseguição ao cristianismo. Até a perseguição de Herodes, se nós veremos, a própria Bíblia diz
que ele persegue os cristãos, ele vendo que agradava aos judeus, aí ele aumenta a perseguição. Tá bom? Mas a perseguição vinha realmente do judaísmo, até porque Herodes, ele seguia o judaísmo, pelo menos eles diziam, tanto esse Herodes que está perseguindo a igreja, vai perseguir nesse período, ele é o Herodes Antipas. Então, o seu pai, que é chamado de Herodes o Grande, okay, o seu pai, ele também se dizia seguidor do judaísmo. Isso falava para agradar os judeus, porque nós sabemos que, na verdade, ele nunca seguiu o judaísmo, né?